A José veio. Cidinha veio. Oi, Cidinha, tudo bem? Maria José, boa noite. Vamos começar? Vamos? Então, a primeira aula que eu tive com ela no curso é o poder dos arquétipos. Ela fala sobre os arquétipos, sobre a sombra e sobre as crenças. Na parte das crenças, é tudo aquilo que a gente adquire desde a nossa gestação, né? Pela influência de nossa mãe, de todo o ambiente que ela tenha vivido, e crenças, às vezes, que são desfavoráveis. Às vezes a gente recebe as crenças da própria sociedade onde nós vivemos. Então, crenças do tipo pobre não entra no céu, é difícil, tudo é difícil para nós, é complicado. E a doutora Mabel, ela contou que quando ela começou todo esse trabalho, é porque ela teve problemas. E que ela se formou na faculdade da Santa Casa. E depois fez a residência em dermatologia na USP. E ela sempre buscou na parte oriental, em livros, estudos, porque na família dela, a tônica que existia era assim: tem que trabalhar muito, muito, para se conseguir alguma coisa. E todos os irmãos, todos estudaram em faculdade paga, mas tudo era difícil. Tudo era assim, ela trabalhava 12 horas por dia. Tinha, assim, que trabalhar muito para poder acertar as despesas e ainda o marido tinha que ajudá-la. Então, ela começou a estudar sobre isso, sobre essa questão de crenças, sobre essa questão de vida. E ficou, depois que ela estudou muito, ela estudou muitos livros, fez muitos cursos e participou 12 anos de uma escola iniciática. E na escola iniciática, ela desenvolveu o conhecimento sobre os arquétipos e o tarô. E com esse conhecimento, ela foi modificando toda a vida dela. Então, nós precisamos nos examinar e verificar que tipo de crenças que a gente tem na nossa vida, como que está sendo a nossa vida. Aí a gente vai ter o mapa dos arquétipos, fazendo essa autoanálise. É importante que a pessoa faça essa autoanálise, se observar muito, fazer o processo de autoconhecimento. E ela diz que uma das formas da pessoa se conhecer é também através da análise, né, de grupos de terapia. Então, ela fala bastante sobre as crenças. Depois falou-se sobre os arquétipos, que os arquétipos são energia viva, que a fonte divina proporciona para nós. E que se nós, por exemplo, começar a nos aprofundar nos arquétipos, nós vamos reformular muitas coisas na nossa vida. Ela diz que até na questão da saúde, ela melhorou nos relacionamentos, melhorou na saúde, melhorou na vida profissional, na parte de prosperidade, melhorou em tudo. E nesse curso a gente vai fazer um trabalho ligado aos 22 arquétipos, que são os arcanos maiores.
Depois ela falou sobre a sombra. E a sombra eu vou detalhar bem, para depois, em outros encontros nossos, a gente detalhar bem. Eu estou dando só a noção de arquétipos e de crenças, mas nas outras aulas a gente vai detalhar bem esses dois aspectos. Então, a sombra é a raiz de todo comportamento repetitivo nosso. Então, os problemas financeiros, emocionais, profissionais, de saúde se escondem na sombra. A sombra é uma parte do nosso inconsciente que foi reprimida por nós estarmos na tentativa de evitar o sofrimento. Então, quando a gente, um trauma, uma dificuldade nossa, que a gente não quer nem lidar, a gente joga lá para o inconsciente e se transforma na sombra. A sombra é uma energia viva. Os sentimentos negativos, a autossabotagem, a inveja, o ciúme, o ressentimento, o ódio, os tabus estão todos na sombra. Tudo aquilo que nós não queremos nos conscientizar, tudo aquilo que a gente sente dificuldade, que a gente joga lá dentro, uma preguiça, uma alienação, tudo isso é a sombra. Os traumas, tudo é jogado para o inconsciente e se transforma em sombra. Compreenda, não é só o negativo que é jogado na sombra. Todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade que nós não colocamos em prova do lado externo, vai para a sombra. Então, tudo aquilo que a gente se omite, tudo aquilo onde há omissão, todo potencial, aquele talento que você não quer desenvolver e não quer usar por um processo alienante, tudo isso vai para a sombra. Todo o bem que você poderia fazer para você e para o próximo e que você deixa de fazer, vai para a sombra. Então, a omissão está ligada à sombra, tá? A vida precisa ser resolvida satisfatoriamente. E os problemas continuarão até que sua sombra ou sombras sejam resolvidas. É necessário tomar consciência de nossas sombras. Tudo que está na sombra tenta vir à tona. Ela tenta vir à tona. Ela tenta nos ajudar para ser resolvida e integrada à sua personalidade como um todo. Só que a pessoa, mesmo sentindo um vislumbre da sombra, a pessoa coloca para trás e não vai conscientizá-la, não vai trabalhá-la, e com isso os problemas continuam. Tá? A sombra é uma energia viva, pulsante, que precisa ser identificada, acolhida e integrada. A sombra precisa estar nós precisamos ser conscientes da sombra. Quanto mais a sombra for reprimida, jogada para debaixo do tapete, por exemplo, não quero cuidar disso, não quero nem ver isso, mais ela vai controlar a sua vida e vai dificultar nossas vidas, vai prejudicar-nos. Então, quando surge estagnação em qualquer setor de nossas vidas,
quando não se consegue crescer em qualquer área, é porque existe a sombra. Então, quando a pessoa é limitada, quando ela realmente ela tem vontade de fazer, mas tem medo, dá desculpa, dá justificativas, coloca uma porção de panos em frente à vida dela para não se resolver. Então, isso é a questão da sombra. Então, se houver estagnação, alienação, preguiça, justificativas, tudo isso vai empanar e dificultar a resolução da sombra. Ela tenta sempre se mostrar. Porque ela faz parte do seu ser e quer te ajudar. Então, a sombra, ela tenta voltar. É só a pessoa, sabe? O que acontece é que a pessoa fica muito distraída dela mesma. A pessoa precisa se conhecer. Não se pode destruir o ego porque ele tem a sua função. O mesmo vale para a sombra. Ela não pode ser destruída. Ela precisa ser conscientizada, aprimorada e transformada. É importante que a sombra seja trabalhada para que a nossa energia mental aumente, a nossa disposição aumente e a gente sinta maior alegria de viver. Caso contrário, a pessoa fica aqui na Terra embutida, sofrida e sem progresso na vida. Realizar o seu propósito de vida para você vencer, para você progredir. Como você percebe a sua sombra? Então, tem os meios da pessoa identificar a sombra. Primeiro, através dos atos falhos. São aqueles enganos que a gente comete e até dizemos, ups, foi engano. Como, por exemplo, esquecer de compromissos importantes, esquecer de pagar as contas, esquecer datas importantes, trocar nomes de pessoas. Por exemplo, você está com um namorado hoje e ao chamá-lo você fala o nome do namorado antigo. É uma falha. A nossa sombra está interferindo. Então, quando você percebe que tem esses atos falhos, você já está sabendo que é a sombra que está querendo ser conscientizada. A gente tem que descobrir o que essa sombra significa, o que ela está mostrando para nós. Outra forma de identificar as sombras, segundo, são as projeções. O nosso ego projeta no outro tudo que temos dentro, tudo que nos incomoda. Vamos supor, a pessoa tem um comportamento assim, ela se incomoda com desonestidade da sociedade, do fulano, do ciclano, começa a falar, eles são desonestos, eles são isso, são aquilo, é porque temos dentro esse traço. Então, quando surge isso, aí nós temos que nos trabalhar nesse aspecto. Então, o outro é o grande espelho nosso. O outro nos reflete. E quando você vê as qualidades do outro, quando você vê os defeitos do outro, você está se referindo a você. Não é só o defeito que a gente vê no outro. Nós vemos qualidades. As qualidades também se referem a nós. A frase bíblica é muito correta. A boca fala
daquilo que o coração está cheio. É uma frase bíblica. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que está lá dentro é que a gente começa a reclamar, reclamar, reclamar e falar demais. Fazemos isso o tempo todo. Nós projetamos no outro tudo que não queremos ver em nós. Então, o outro é sempre um espelho excelente dos nossos conteúdos mais negados, tá? Mais sombrios. Então, por isso que é importante a pessoa se observar, a pessoa se perceber. Outra forma de reconhecer a sombra é através dos sonhos. Os sonhos nos revelam. Agora, por vezes, para interpretar os sonhos, nós precisamos de estudar. Nós precisamos estudar bastante sobre os sonhos, como interpretar os sonhos, para assim identificar nossas sombras, porque os sonhos apresentam as nossas sombras. Agora, às vezes a pessoa faz terapia e através da terapia vai analisar o sonho e o terapeuta explica, aí isso já ajuda a pessoa. Então, os sonhos manifestam o conteúdo do inconsciente, incluindo a sombra. A pessoa pode fazer um questionamento, estudar sobre os sonhos, fazer, assim, questionar-se, fazer diálogos internos, fazer revisão dos sonhos e deve ter até um caderno de sonhos, porque assim ela vai se desenvolver cada vez mais. Caderno de sonhos é muito útil. Outra forma, a quarta acho que é, outra forma de conhecer a sombra é através de uma reação exagerada que às vezes nós temos. Então, por exemplo, você vai numa loja e o balconista te atende mal. Delicadamente, você diz para ele: olha, você me atendeu muito mal. Você me atendeu mal. Aí ele fica muito bravo, muito irritado com você, se justifica, fala que você está interpretando mal ele e se torna, assim, de uma certa forma, violento. Cidinha, vai conversando um pouco com eles, que o Andrei tá ligando, ele tá em São Paulo. Andrei. Oi, Andrei. Não, Cidinha. Deixa eu seguir. Tá dando certo.
Faz uma bacia. Não. Isso aí. Ah, o Andrei tá num congresso em. Peraí. O Andrei foi participar de um congresso de ortopedia em São Paulo. E ele tá lá, tá contente. É. E diz que é puxado, começa às 8 e termina às 6 da tarde. E é bem longe, é num centro de convenções de Santo Amaro. E ele tá lá no apartamento, né? E a gente tava pensando, mandei faxineira arrumar lá, tudo. Ele tá satisfeito. Ele falou que deu certo. Ele estava dando as notícias agora. Que lá perto tem um marché, né? Então tem. Falei para ele que tem lanche, tem. É um mercado muito bom, né? E lá pode ter tudo que ele quiser. Ou então ele telefona, né? Telefona e pede. Que... Ah, deve. Não, ele foi sozinho, né? Aí a pessoa escolhe. O congresso era oferecido no Nordeste e aí em São Paulo. Aí ele escolheu em São Paulo. E foi. Foi bom. É, de vez em quando ele vai, porque precisa, né, Cidinho? Tem que se atualizar. É. Então, a gente foi. Então, é engraçada essa história do Andrei. Até contei para o Marcos, que contei sobre o Andrei. Porque a gente estava em São Paulo, que ele fez o Bandeirantes lá em São Paulo, né? No colegial. E Bandeirantes exige muito. Só que exigiu, depois que ele terminou o colegial, ele estava com 17 anos. Ele entrou na Santa Casa e na USP aqui. A gente morava em São Paulo, aí ele veio para cá. Né? Depois de algum tempo a gente veio também, aí eu me aposentei e o Bira também. Mas ele era novo, isso foi em São Paulo. Nós fomos pegar o elevador e me deu uma dor de cabeça forte, de repente. Eu falei para ele ia indo para a escola e eu ia fazer minhas coisas também. Falei, me deu uma dor de cabeça forte. Ele pôs a mão assim, Cidinho, passou na hora. E quando ele era novinho, acho que ele teria uns 10 anos, o Bira parou num posto para pôr gasolina. E nisso veio um senhor assim, encostou na porta do carro e olhou atrás. Estava minha mãe e o Andrei. Ele falou assim: temos um médico na família. Ele teria 9 para 10 anos. Depois fui saber, esse senhor era um médium, né? E acho que ele entendia das coisas. Mas é verdade.
Exatamente. Ele e, pode citar, e ela fala isso. Ela fala para a gente identificar pessoas que tenham mais ligação com o potencial, com o trabalho, com o estudo, do que com sombra. Ela pede esse exercício também. Ele tem uma característica que ele é silencioso, nós vamos falar sobre isso também adiante. Ele é silencioso e tem bondade. Isso que é muito bom, né? E a Raquel sempre lembra dele. Ela fala que ela saía da aula de yoga, passava pela copa, ele estava lá estudando, estavam os três fazendo as tarefas e estudando, né? Então, é muito bom tudo isso. A gente só pode agradecer, né? Então, nossa, você vê que coisa, né? Nada é casual, né? Precisamos. É, e não é. Vai estar servindo de exemplo, né? É, com certeza, né, Cidinho? Então, esse estudo é uma pena que o pessoal está faltando demais, né? Mas esse estudo é muito importante, porque vai dar um arranque para a personalidade muito grande. Porque tem uma aula, não uma só, mais de uma, que a gente vai trabalhar os 22 arquétipos e também vai fazer o seu próprio mapa arquetípico. A gente vai, é por isso que ela fala, para a gente se observar e ver que tipo de arquétipo que nós estamos manifestando. É muito, muito bonito esse trabalho dela. Ela faz com muito. Não dá, né? É. Mas eu vou passando à medida, à medida que eu vou estudando, eu já vou passando, né? E sempre falando o nome dela, que é doutora Mabel Cristina Dias, porque graças a ela que a gente está tendo esse contato, né? Obrigada. Eu sinto prazer, porque uma que eu sinto prazer de passar o que eu aprendo, outra que eu vou fixando cada vez mais, né? A gente fixa. Aí então, continuando sobre a sombra, identificada nas reações exageradas, ela diz assim: que se não tivesse a sombra, não haveria nem justificativa e nem culpa, e nem essa reação exagerada. Nós fazemos isso, às vezes, sem perceber, né? Veja, observe se você já teve uma reação em que você se culpa, em que você se condena. Aí você diz para você mesma: nossa, eu não estava em mim quando eu fiz isso, né? A pessoa justifica, mas isso é bom para ela, a pessoa se identificar. Isso é a sombra pura. Quando a gente fala assim, nossa, eu não estava em mim quando eu fiz isso, tal. Então você já está sabendo que a sombra pura está aí. O que foi falado para mim que eu reagi tão mal? A pessoa se questiona. Por que que eu reagi assim? Por que que eu fui violenta? Então, é a sombra que está eclodindo. E para a gente parar e falar, bom, se veio isso, o que que está por detrás disso? Sempre questionar, sempre se observar. Que crença eu tenho a respeito desse assunto? Precisamos nos observar. Agora, a sombra, o outro ponto, a sombra também se manifesta através de acidentes. Sofrer acidente de carro
tombos, machucar-se repetidamente, mostra que há uma sombra por detrás. Essa sombra quer mostrar algo. E a pessoa distraída, sem olhar para dentro de si. Então ela sofre problemas, às vezes tem tombos, às vezes tem um problema de saúde, às vezes se opera assim repetidamente, uma operação atrás da outra. Tudo isso é característica de sombra. As doenças que surgem em nossa vida mostram os desvios que temos em nosso caminho. Então, nós temos que voltar para esses pontos. São as somatizações. Doenças causadas não só por elementos externos, mas pelos nossos conteúdos internos. E muito por eles. Muito pelos conteúdos internos. Uma outra forma de perceber a sombra é através da percepção artística. É o outro ponto. A arte é uma manifestação do nosso inconsciente. A pessoa vai querer dançar, não consegue dançar. Não consegue mexer o quadril, nem os braços, nada, sente dificuldade. Não consegue fazer nenhuma postura numa aula de yoga terapia. Não consegue desenhar, nem esculpir nada. Começa e para. Aí ela precisa, às vezes, ela consegue desenhar e ela consegue esculpir. Aí ela tem que ter um terapeuta que faça análise do desenho dela e faça análise da escultura dela. Através do que o terapeuta sentir, ele vai explicar o que está dentro dela na questão da sombra. Então, não é só, por exemplo, eu não consigo desenhar, eu não consigo esculpir. Você pode até conseguir desenhar e pode conseguir esculpir. Só que aí vai ter que ter o terapeuta especializado que analise isso daí. No trabalho de Jung, nós tivemos aqui no Nordeste a Nise da Silveira. Ela era diretamente ligada a Jung. Ela escreveu até um livro sobre Jung. E ela começou a trabalhar em hospícios através da arte. E com isso, ela conseguiu resultados muito bons, muito bons. Então, depois a gente vai ter chance. Eu tenho até esse livro da Anísia da Silveira, mas tem vídeos dela. Tem vídeos em que ela mostra o trabalho que ela realizava com os doentes mentais, através da arte. Ela conseguiu um resultado fora de série. E os resultados que ela tinha, ela escrevia cartas para Jung. E Jung respondia, ia incentivando-a, e ela foi uma grande aluna dele. Então, portanto, de nada adianta reprimir seus sentimentos, reprimir seus pensamentos, reprimir suas ações, reprimir seus preconceitos, reprimir suas atitudes, os seus traumas. Não é por aí. Eles vão continuar aparecendo como problemas e como oportunidades se você der essa chance ao fluir da sua vida. Então, por exemplo, a pessoa reprime pensamentos, sentimentos,
ações, reprime traumas, reprime uma série de coisas, isso de nada vai valer. Ao contrário, as sombras vão continuar existindo. Então, o importante é a pessoa observar, se trabalhar, trazer tudo isso como oportunidades para se conhecer e assim, dessa forma, dar fluxo à vida. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Fluir com a vida. É aquela questão que ela coloca até, eu falei outro dia errado, você segura o bastão com a mão direita, não com a esquerda. Você segura o bastão e vai em frente, tá? Quer dizer, o bastão aponta para a divindade, né? Quer dizer, buscar nossa essência em nós, né? Buscar esse autoconhecimento através do contato com a nossa divindade, com a nossa essência. Aí que a gente abre o caminho. Isso é segurar o bastão. É importante saber que todo ato que você joga para o inconsciente, tudo que a gente joga para lá, pensamento, sentimento e ação, tudo que você joga para debaixo do tapete vai te dar complicação na vida, vai te dar dor, vai te dar doença, vai te dar falta de prosperidade, vai te dar falta de relacionamentos amorosos e bons, vai te dar falta de amigos verdadeiros. Também todo ato negativo em pensamento, sentimento e ações, todo procedimento negativo vai fazer com que você crie novas sombras. Então a gente tem que estar muito atenta a tudo que nós estamos fazendo em nossas vidas. Mesmo que você não sinta culpa por criar sombras, elas estão lá. Elas estão registradas no inconsciente. Mesmo que a pessoa faça um gesto de balançar os ombros, como se isso não fosse nada, não adianta. As sombras estão lá e precisam ser trabalhadas. A sombra, ela vai contra a nossa vida. Ela vai contra o progresso, vai contra a nossa felicidade e alegria. A sombra vai contra a nossa saúde. Tudo que vai contra a vida, o crescimento divino, o fluir, vai criar sombra. Dá para perceber quais as condutas que precisamos rever para não criar cada vez mais sombras e problemas nas nossas vidas. Então, essa parte das sombras, a gente tem que saber o seguinte: haverá vantagem em criar sombras? Ou é melhor a pessoa se trabalhar para ser uma pessoa livre, independente, feliz? Quando nós vamos nos aprofundando, vamos ter conhecimentos profundos sobre nós. E nós não vamos ser a influência da sociedade, nós não vamos ser a influência dos pais, como a Maria José colocou na última aula, ela vai ser ela mesma. E nós, nesse contato profundo com a nossa essência, nós vamos ser nós mesmos, ok? Então, a parte da sombra é essa. Agora a gente vai fazer uma meditação curta, que é sobre o sábio. O sábio, eu vou dar uma descrição dele. O sábio busca para o melhor entendimento, ele busca se conhecer. O sábio, ele quer sempre saber sobre si próprio
e sobre o mundo que ele vive. Aquelas 4 questões: quem sou eu? O que vim fazer na Terra? De onde vim? Para onde vou? São as 4 questões do sábio. Ele busca o seu interior. Ele quer caminhar para ser ele mesmo. Ele sabe que tudo na vida é para o aprimoramento. Ele não fica preso ao passado. Ele vive a solicitude. Ele gosta de ficar quieto, silencioso com ele mesmo. Faz um balanço de tudo que viveu. Esse é o sábio. Rompe com todas as convenções sociais. Ele se afasta de movimentos, de folia, de sociedade, dinheiro, aquelas coisas todas que a sociedade às vezes mostra. Ele segue a sua verdade. Ele reflete, ele silencia e ele estuda. Ele tem conhecimento profundo. Comporta-se com retidão. Ele segue retamente sua vida. Busca o autoconhecimento sem mentiras ou ilusões, sem críticas com referência aos outros. O sábio é humilde, é bondoso. Ele tem um símbolo que é o cajado, como se fosse uma bengala, assim, que é associado ao pastor. Então tem um filme que ela indicou, que se chama Alexandria, que representa bem a luta do sábio. Então, se vocês puderem anotar e ver o filme, interessante. Relata nesse filme a perseguição que o sistema faz em relação ao sábio. Então, vale a pena ver esse filme. Aí ela pede: você conhece alguém que represente o sábio? Que tenha sabedoria, lucidez e silêncio. Então, vocês vão ver isso. Talvez para a próxima aula vocês podem estar vendo. Então, agora eu vou dar uma meditação curta sobre o sábio, tá? Então, vamos sentar, coluna verticalizada, solte os ombros, pés plantados no chão, coloque as mãos voltadas para cima sobre as coxas, feche seus olhos, inspira devagar, expira. Relaxe esse corpo, solta os ombros, suaviza teu rosto, suaviza seus pés, os tornozelos, as pernas, vá deixando seu corpo cada vez mais solto. Sente os joelhos, as coxas, vá observando cada vez mais e relaxando seu corpo. Sente nesse instante o abdômen, os quadris, toda a coluna vertebral, seu coração, os braços e mãos, toda a volta do pescoço, seu rosto, seu cérebro. Inspira, expira. Uma luz dourada vem lá dos céus e é derrubada sobre todos os seus corpos. A luz dourada, brilhante como um sol, te dá força e energia, vigor, te abre os caminhos para o nível superior. Sinta a luz dourada. Sinta-se totalmente envolta em luz dourada. Nesse instante, ouça a contagem. 3, 2, 1. Você se transporta para longe daqui. Um local iluminado. Grandes árvores. Um céu azul.
o sol que te acolhe e você está descalça, com os pés no chão, perfeitamente ligada e centrada à Terra, ao seu planeta. Você caminha livremente, a temperatura é agradável e tudo está iluminado pela luz dourada. Você vê uma grande árvore. Sente-se com a coluna encostada nesse tronco. Fique em silêncio, sentindo a paz e voltando na sutileza dos seus corpos para o seu coração. Pessoas felizes formam rodas, cantam e brincam, estão próximas de você. Há uma alegria no ar, há uma disposição para mundos melhores, para a saúde, para a alegria de ser e de existir. E você sente uma força maior em você. Este instante é sagrado. Um grande anjo, vestido de branco, com asas longas, lindo, vem à sua frente. Ele te abençoa com muito carinho. Nesse instante, ele está trazendo pela mão o sábio, maravilhoso, lindo, silencioso e dedicado ao bem, ao autoconhecimento e à luz maior. O sábio está aí na sua frente. Linhas brilhantes saem do coração do seu sábio, que já é seu, porque ele vai ser inserido agora, através do anjo, no seu inconsciente. E você vai poder, desta forma, sentir a sabedoria, a retidão e a busca de seu ser. Sinta a força do sábio, o amor do sábio em você. Luzes brilhantes, coloridas, em esferas transparentes, vão te envolvendo. Neste momento, que é um momento sagrado, seu anjo te abençoa. O contato e a absorção no seu inconsciente foi feita. E você adquire agora as características do sábio: a bondade, a sabedoria, a lucidez e a busca do silêncio. Você, a partir de agora, segue a sua verdade. Você segue o seu ser. Seu anjo te abençoa com muito carinho e te envolve numa grande luz prateada, dourada e lilás. Ele coloca sobre seus ombros e agora você já está de pé, de frente a ele, um manto dourado. Adquiriu no plano sutil todo o bem, toda a luz, toda a sabedoria e lucidez. Seu anjo te abraça longamente. E agora agradecemos pela chance de realizar essa vivência. Agradecemos ao nosso anjo e ao arquétipo do sábio. A força divina está conosco por toda a eternidade e com todos os seres do universo.
Inspira profundo, expira. Seu anjo volita para espaços extraterrestres. Você olha o céu azul, o sol, vê seus braços indo para o alto e volita até chegar ao seu corpo físico. Você chegou junto ao seu corpo físico. Abençoe esse corpo que te serve, que te ilumina, que te possibilita ter atitudes aqui no planeta Terra. Atitudes boas, belas e verdadeiras. Agora você vai entrar no seu corpo de uma forma suave, tranquila e serena. Tudo que você alcançou no nível sutil fica definitivamente inserido no seu inconsciente, que é divino por excelência. Inspira, expira. Sente seus pés. Raízes luminosas saem dos seus pés e te ligam ao fogo central da Terra. Inspira e expira. Alonga teus braços, alonga tuas pernas. É tempo de voltar com serenidade e equilíbrio. Inspira e expira. Desce as pernas, desce os braços, flexiona suas mãos e foca a energia dourada. Suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Lava teu rosto, pescoço, em toda a volta. Onde você coloca as mãos, a luz se instala. Atrás da cabeça, nas têmporas, no alto da cabeça, no coronário, nas orelhas. Inspira e expira. Toca os ombros, lava toda a área peitoral e abdômen, laterais do corpo. E a luz dourada vai se instalando, os quadris, os rins, os pulmões, a coluna vertebral, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, as coxas, os joelhos, pernas, tornozelos e pés. Dentro e fora, seu corpo é pura luz. Sangue purificado, células renovadas. A força divina está em você. Veja que você está segurando o bastão. Bastão que te liga à essência divina, que te dá a libertação, que te realiza. Inspira, expira, juntando as mãos em prece. Deus, força infinita, agradecemos imensamente a chance de nosso encontro. Que a força divina vibre em nossos corações por toda a eternidade. Faça-se tudo para todos os seres do universo. Inspira, expira. Namastê. Um vídeo que vocês puderem ver é Como Destravar Sua Vida. É dela. Como Destravar Sua Vida. Tá? É da Mabel, doutora Mabel Cristina Dias. Então, agradeço a todos. Vocês tenham um bom final de semana e tudo de bom. Namastê. Obrigada, hein? Tchau. Até a segunda. Tchau, Cidinha. Tchau, Maria José. Tchau, Nayara. Boa noite, bem.